Chegamos ao último dia de programação do F7 Continuidade e Expansão. Hoje teremos ainda a apresentação do teaser do documentário do F7 25 anos e também uma roda de conversa sobre o encontro de festivais. E a todos vocês que participaram e nos acompanharam nesses dias, o nosso muito obrigado em estar conosco nessa segunda edição do Continuidade e Expansão do F7. Nossos agradecimentos especiais a todos os artistas, a todos os envolvidos e também especialmente à Prefeitura Municipal de Santos por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura. Então a vocês, nosso muito obrigado e até a próxima edição. Toda arte é um problema de equilíbrio entre dois opostos. Assim disse o escritor italiano Cesare Pavese. No teatro grego, surge primeiro o protagonista, personagem único, sozinho, detentor do foco e da fala, incompleto, estagnado. Depois, daquela massa uniforme chamada coro, nasce o antagonista, personagem contrário, com outras motivações, que tira o protagonista do seu eixo e o coloca em movimento. Não é o vilão, é o seu interlocutor. É a oposição que enriquece a obra. Juntos, protagonista e antagonista formam a força motriz do diálogo, em constante alternância como dois pratos de uma mesma balança. 2.500 anos depois, o teatro ainda depende dessa oposição para fortalecer o que ele pode proporcionar de melhor: o diálogo. Nesse filme, você vai ver a história de 25 anos do F7, o Festival de Cenas Teatrais, contada através do diálogo, da oposição de vivências, de saberes, de conhecimentos e de experiências. Visões diferentes, mas de um mesmo lado. O lado do fazer teatral que o F7 buscou desde o seu início. O teatro, como conhecemos, tem início na Grécia, no século V a.C. Já o F7 tem início em Santos, litoral de São Paulo, em meados da década de 1990.
Oi, Manu. Oi, tia Carla. Quanto tempo que a gente já se conhece, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 14, faço 15 esse ano. Uau! Nesses 15 anos, quantas edições do F7 você já participou? Esse ano é minha 10ª edição. 10 anos de F7, né? E é por isso que você está aqui. Porque não tem como a gente falar do F7 sem a gente relembrar e perceber o impacto que ele tem nas nossas vidas e na vida de todo mundo que escreveu e escreve a história do F7. Seja participando na técnica, atuando ou na plateia. E você está aqui para representar todas essas pessoas. Eu sinto como se eu tivesse crescido como o F7 junto com o F7 também. Tá pronta? Preparada para conhecer como esse sonho todo do F7 começou? Preparada. Eu sou Carla Lacerda, sou idealizadora do F7 junto com o Pedro e nessas edições todas eu fiz de um tudo. Eu sou Pedro Norato, sou diretor-geral do F7 e divido essa função com a Carla Lacerda, que é a minha esposa. Eu sou Júlia Norato e eu sou responsável pela produção do festival. Eu sou Marco França e sou responsável pela produção do festival. Eu sou Ana Paula, coordenadora de equipe, coordenadora de grupos e palco. Eu sou André Cajaíba, eu cuido da parte técnica do festival e às vezes estou lá com a Paula lá nos bastidores. Eu sou o Rafael Branco, responsável pela identidade visual do F7 e desde 2020 responsável pela mídia digital do festival. Aê! Estamos ao vivo! Boa noite, F7, 25 anos! Penúltimo dia de festival e hoje nós estamos com um encontro maravilhoso. Eu sou Marco França, estou aqui com um pessoal, gente, sensacional. Grandes realizadores de festivais de cenas pelo Brasil. E que você vai acompanhar agora aqui com a gente no encontro de festivais do F7 25. Então, vocês já estão vendo aí, ó, Chico Pelúcio, do Festival de Cenas Curtas de Belo Horizonte, Márcia Moraes, da Mostra de Cena Breve de Curitiba, e o Diego Monzarro, do Breve Cenas de Manaus. E, claro, eles, o nosso casalzinho 20, Carla Lacerda e Pedro Norato, aqui do F7. Esse encontro é para coroar um momento que aconteceu o ano passado, lá no festival, em que o Chico convidou também esses mesmos artistas, esses mesmos organizadores, para falar um pouquinho aí dos festivais. Então, nós demos uma continuidade nessa conversa e trouxemos essas pessoas, esses artistas, esses realizadores maravilhosos, e cada festival indicou um espetáculo que vocês acompanharam aí ao longo do festival. E hoje nós estamos aqui para ter uma conversinha com eles, fechando, né, coroando este momento, os 25 anos de comemoração do F7, e uma salva de palmas a esses realizadores, esses batalhadores da arte e da cultura do nosso país. De antemão, já quero agradecer Carla, Pedro, Chico, Márcia, Diego, o meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou apresentar agora para vocês um por um. Vou ler um breve currículo aqui deles. Chico Pelúcio é ator, diretor de teatro, integrante do grupo Galpão e diretor e coordenador geral do Centro Cultural Galpão Cine Horto, que há 22 anos realiza o Festival de Cenas Curtas de Belo Horizonte. Chico, meu muito obrigado. Já passo a palavra para você. Márcia Moraes, minha queridíssima, gestora, produtora cultural e professora com graduação e mestrado em artes cênicas.
É gestora da CIA Senhas de Teatro, uma companhia com atividade continuada em Curitiba desde 1999. É uma das idealizadoras e coordenadoras da Mostra Cena Breve Curitiba, a linguagem dos grupos de teatro, juntamente com Grace Barros e Sueli Araújo, evento criado em 2005, que reúne a produção de coletivos artísticos em cenas de até 15 minutos. Parecidíssima aí com o nosso FESET. É professora do Colegiado de Artes Cênicas da Unispar FAP desde 95 e atualmente é diretora de Cultura da Unispar. Diego Monzarro, diretamente de Manaus, diretor-geral do Festival Breves Cenas de Teatro, ator, performer, diretor de teatro, artista da dança e produtor e gestor cultural. Especialista em comunicação e semiótica pela Universidade Estácio, é sócio-diretor da empresa H Produções. Foi curador de vários editais, eventos, festivais, entre eles o curador do Prêmio Mira Muniz, da Funarte, curador do Mova-se, Festival de Dança, e o parecerista e curador de projetos culturais de leis de incentivo de Itajaí, Santa Catarina. E é diretor, curador e co-criador do Festival Passo a Passo. E Carla e Pedro, que eu vou apresentar juntos como um grande casal, atores profissionais, arte-educadores com formação acadêmica, diretores teatrais e proprietários da Tescom. Também são produtores culturais que há 25 anos, amanhã, completamos aí esses 25 anos de promoção do FESET, Festival de Cenas Teatrais, que vos fala agora. Né? Foram integrantes do grupo Mamão com Mel, dirigido pela arte-educadora Iracema Paula Ribeiro. E com o encerramento do grupo, eles criaram a Tescom, e aqui estamos na luta, na resistência. A vocês, meus queridos, uma salva de palmas, uma salva de palmas. E agora, para essa primeira apresentação, eu passo a palavra, primeiras damas, Márcia Moraes, é com você, minha querida. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da Carla, do Pedro, do Marco, agradecer a oportunidade desse encontro. Acho que é sempre muito importante a gente poder se reunir, trocar ideias, trocar experiências, e dizer, então, assim, eu já fui apresentada, né? Eu acho que falar um pouquinho sobre a Mostra Cena Breve Curitiba. Ela nasceu em 2005, após nós participarmos do Festival de Cenas Curtas do Galpão Siniorto. Ela foi idealizada e é coordenada por mim, pela Grace e pela Sueli. Nós somos integrantes da CIA Senhas, então a gente costuma dizer que a Mostra Cena Breve é um festival feito por mulheres, organizado e coordenado por mulheres. E a mostra, ela nasceu com a vontade de criar um espaço, né, um desejo que a gente tinha de criar um espaço para os grupos de teatro, para promover o encontro dos grupos de teatro, para promover essa diversidade de linguagens, essa diversidade de olhares, para promover esse espaço que em Curitiba, na época, não existia, e a gente sentia falta, enquanto grupos de teatro, de poder encontrar com os nossos pares, né? De poder ver o que os nossos pares estavam fazendo, e trocar ideias, e trocar figurinhas, e fazer oficinas, e poder promover debates. Então, a criação da Mostra Cena Breve surge desse desejo, e nós realizamos 8 edições ininterruptas, depois tivemos uma interrupção, realizamos a 9ª edição em 2017 e, infelizmente, desde lá estamos pausadas, mas com o desejo de retomar. Com certeza! Chico, você, meu querido! Prazeraço estar aqui. Parece que foi ontem o nosso encontro. Eu quase abri uma cerveja aqui, porque nós fechamos aquele encontro com cerveja. Eu quase abri uma aqui, eu falei, não, eles vão falar que eu estou bêbado. Então, mas um prazer estar aqui, prazer ver o festival estar acontecendo. Aqui acabou de acontecer semana passada, e renovar
enfim, nosso estar juntos, né? Ou estarmos juntos nessa loucura que está sendo passar esse período da pandemia. A gente acabou de realizar a 22ª edição, agora, semana passada, do Festival de Cenas Curtas daqui. E eu falo agora sobre isso ou falo depois, Marco? É só um oi, né? Isso! Então é um prazeraço estar aqui, Diego, Márcia, querida, Pedro, Carla, todos vocês, a Júlia, obrigado pelo convite. Estou já aquecido aqui para a gente começar. Maravilha, obrigado, Chico. Diego, meu querido. Gente, boa noite. Agradecer aí o festival, agradecer aí também a parceria de sempre do Chico, de Marcinha, de todos. Parabenizar aí pelos 25 anos, não é fácil, né? O festival está super bonito, com uma edição linda, vigorosa, e acho que vem mais 25 anos aí pela frente, com certeza. O Breves, esse ano a gente fez uma edição de comemoração aos 10 anos. A gente acontece aqui em Manaus, né? Dessa vez a gente fez ele virtual, investigando esse formato de uma cena sonora, né? Um podcast, de uma dramaturgia que possa ser experimentada através da palavra, né? Essencialmente para ser escutada. Então foi uma experiência que a gente não tinha feito e foi muito incrível, assim, de resultado, de alcance com grupos do país todo. E isso só foi, né, necessário, só foi possível a partir desse movimento e desse momento que a gente está vivendo, que é de não poder fazer teatro da forma que a gente conhece, né? Senão a gente estaria no Teatro Amazonas comemorando e também fazendo uma grande festa. Isso aí para a gente começar esse papo. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e feliz de estar aqui com todos esses amigos, parceiros queridos. Valeu, Diego. Agora, passo a palavra para o nosso casalzinho do coração, Pedro e Carla, do F7. Eu quero, né, dar as boas-vindas, agradecer todo esse carinho de vocês, né, o pronto atendimento, e espero que esses nossos encontros realmente eles perpetuem, né, que a gente consiga, de fato, ter forças para realizar mais edições e para que a gente possa criar esse elo, para que a gente se fortaleça, né? Porque realmente não é fácil, né? É muito prazeroso quando está tudo já feito, mas a gente sabe que não é fácil, mas é prazeroso. Então, para que isso aconteça, é bom esses momentos, né? Mesmo que sejam momentos únicos e bem espaçados, mas são importantíssimos. Isso fortalece. Então, agradecer a cada um de vocês por esse pronto atendimento, por estar aqui conosco, festejando esses 25 anos. O F7 está em festa mesmo, porque 25 anos de história, são 25 anos de muito encontro, né? Porque essa história é construída por muitos artistas, muitos técnicos, por um público que a gente acabou formando aqui na nossa cidade também, e agora com esse formato rompeu tudo isso, né? Nós saímos hoje de 2 encontros internacionais dentro do festival, um direto de Portugal, da Vila do Conde, com a Mauri Alves, e em seguida o fechamento do Teatro Lambi Lambi com o Pedro Cobra e a Lari, né? Também um encontro também internacional. Quer dizer, ampliamos o diálogo aqui, conseguimos, né, fazer essa migração para tudo isso aí que a gente está vivendo, mas a gente sabe que essa história ela foi feita com o olho no olho, com os bastidores, com um grupo ajudando o outro, recepcionando esses grupos, viabilizando a ação teatral como profissão, como experimentação, com esse diálogo tanto do iniciante, né, o fomento de tudo isso, quanto daquele profissional para se manter vivo, ativo na sua pesquisa. Então, o festival comemora 25 anos de muita conquista coletiva. Eu acho que coletivo é a palavra
que reúne a gente, não só aqui do FESET, mas todos vocês que estão aí à frente desses festivais e formando pessoas para que elas possam também continuar e que isso nunca pare, né? Então, realmente é um momento de festejar, de celebrar, de pensar no porvir, como é que faremos, né? Após todo esse processo que a gente está vivendo, 1 ano e meio, vamos 2 anos sem estar em cena num palco, dentro do teatro, ou na rua, ou seja, onde for, né? Estando através das telas, descobrindo, como o Diego falou, novas formas de levar a escuta ativa dessas palavras, que é a base da comunicação teatral, né? Então, tantas coisas, tantas descobertas, e a gente está muito grato, muito feliz aí pela realização de todos vocês, a Márcia, Diego, Chico, que enviaram trabalhos aí que passam e perpassam o festival de vocês. Para terminar minha fala aqui inicial, eu queria agradecer muito aos grupos, aos coletivos e aos artistas também que participaram do FESET, estão aqui acompanhando também. Estou tentando acompanhar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, o pessoal lá de Arco Verde, do Teatro de Retalhos, que tanto trabalha conosco aqui, tem um trabalho de resistência, né? Existir e resistir sempre. Então, pessoal de Salvador também, né? Do Ateliê Voador, de Minas. Bom, tantas pessoas aí que são o pessoal de São Paulo, nossa, muita gente que participou aqui do festival, o Brasil todo, o pessoal lá de Portugal também, da Espanha, do Chile. Dizer para vocês que esse encontro, essa motivação que a gente tem em fazer o festival, ela vem da voz de vocês, do grito de vocês, desse momento de encontro. Então, a vocês também os nossos aplausos, esses artistas e técnicos desses festivais, viu? Valeu, muito obrigado, Pedro e Carla. Olha só, pessoal, agora nós vamos assistir um videozinho rápido do nosso grande homenageado da 25ª edição, Matheus Solano, falando um pouquinho aí sobre sua experiência pelos festivais, a importância dos festivais. Olhem só. Alô, alô, minhas amigas e meus amigos do FESET. Estou aqui para falar da minha experiência com festivais de teatro. Fui a alguns festivais de teatro, principalmente na época que eu estava na Unirio, na minha universidade, e foram de uma importância fundamental, por vários motivos. Acho que é um festival de teatro, né? É um lugar que reúne artistas de todo o Brasil e às vezes de fora do Brasil, né? Então a gente tem a oportunidade de assistir muita coisa, de ver as linguagens que vão sendo desenvolvidas, de mostrar o nosso trabalho também. Muitas vezes é a única oportunidade que o público de determinado lugar tem de assistir teatro, de ver, como eu disse, coisas novas, coisas de todo lugar do mundo. Então, festivais de teatro são fundamentais, não só para os artistas, mas também para o público que assiste. Vida longa aos festivais e que tenhamos mais e mais festivais de teatro. Vida longa aos festivais, vida longa aos festivais. Matheus, que deve estar nos assistindo também por aí, muitíssimo obrigado. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apresentar um primeiro vídeo de uma provocação de um grande artista aqui da nossa região também, que já ganhou o mundo com o Teatro Lambi-Lambi, acabou de realizar o Fórum Internacional de Teatro Lambi-Lambi, também pelo FESET, que é o Pedro Cobra, da companhia Plasticonírica. Então, ele vai fazer o primeiro mote de discussão e o Diego vai começar a iniciar com a sua colaboração. Depois, claro, quem quiser, Márcia, Chico, Carla, Pedro, podem contribuir também aí com as suas falas. E caso o pessoal de casa tenha alguma pergunta, escreve no chat a perguntinha, ou especificamente para alguém, o que vocês têm curiosidade de saber aí sobre a realização desses grandes festivais de cenas do país. Então, pessoal de casa também, fiquem ligadinhos aí, fiquem atentos e vamos conversando pelo chat. Tudo pronto? Minha assistente está aqui, linda, maravilhosa, com batom vermelho. Tudo prontinho? Então, olha só o primeiro mote de discussão de Pedro Cobra, da companhia Plasticonírica. Olá, meu nome é Pedro Cobra, eu sou da companhia Plasticonírica de Santos, São Paulo, e faço parte da equipe de produção do FESET 25 anos, organizando a Mostra Internacional Virtual de Teatro Lambi-Lambi.
Desde a 23ª edição, o FESET vem estabelecendo essa parceria com a gente, da Plástica Onírica, organizando diversas apresentações e ações envolvendo teatro em miniatura nas ruas e espaços públicos da cidade. E a minha primeira provocação vem justamente nesse sentido, para vocês aqui, a convite da organização do festival, né, nesse encontro de festivais de cenas curtas do Brasil. Justamente eu gostaria de perguntar como que vocês adotam estratégias nos festivais que vocês organizam para expandir a programação para além dos espaços teatrais, né, para além do prédio físico do teatro, como ocupar as ruas, como ocupar os espaços públicos com a programação do festival. Uma outra provocação que eu também gostaria de fazer a vocês é sobre a inclusão na programação de linguagens teatrais diversas e muitas vezes consideradas marginalizadas, como é o teatro de formas animadas ou o teatro de bonecos, ou até mesmo a performance, o teatro de rua, né? Como inserir isso na programação de um festival de cenas curtas? Como vocês fazem isso? E nessa perspectiva, para concluir, pensando numa proposta de festival competitivo, né, como analisar expressões tão diversas, né, teatrais, um teatro de bonecos, com uma performance, com uma cena pensada para um palco italiano, como botar tudo isso um ao lado do outro e conseguir decidir algum tipo de premiação ou, enfim, algum tipo de competição entre elas. Será que não seria mais interessante uma proposição de mostra? Fica a provocação, a reflexão, e obrigado por estar aqui com vocês e participar. Tchau, tchau. Diego, palavra toda sua, meu querido. Obrigado. Eu vou começar do final, acho que do final para frente. Essa coisa da competição, né? A gente tem pensado aqui, eu, Carol, Ana, que a gente faz o festival junto, a gente tem pensado, e com outros colaboradores que a gente vai chamando, né? Artistas que vão contribuindo com o formato, como o Fabiano, que fez a direção artística junto comigo nessa última edição, a gente tem pensado muito sobre esse lugar da premiação, né? Inclusive o Breves, na última edição, em 2019, a gente não fez, já não era mais competitivo. A gente, dessa vez, começa a refletir sobre isso. Nessa última que a gente fez, a gente também não fez nenhuma premiação, né? Porque esse lugar da premiação existe uma tensão aí que é quase velha, né? De premiar o melhor. Não tem isso. Acho que a provocação do nosso amigo é justamente nesse sentido. Como comparar um trabalho sendo melhor que o outro, de linguagem diferente. Então, quando a gente aplicava a premiação no Breves, a gente estava num formato aberto, que era um prêmio do júri popular, então o público escolhia ali a cena que ele mais se identificava, né? Muito também parecido com o que o Galpão faz, e a gente tem trabalhado né, sempre inspirado nas cenas curtas de Belo Horizonte. E também a gente deixava ali um grupo de jurados livre em criar categorias. Então, não tinha um prêmio de melhor isso, melhor aquilo. O júri, a partir do que era apresentado, das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas, eles se colocavam ali uma premiação para aquele momento. Inclusive, a gente já chegou a ter no Breves um prêmio para a plateia. Em 2016, se eu não me engano, a plateia do Breves é muito quente, então ela contribui, ela joga junto, ela grita, ela aplaude, ela vai, ela é muito próxima, ela faz junto com o artista. E aí o júri achou que a plateia naquele ano estava dando show, assim, porque estava se manifestando de uma maneira muito bonita, e criou um prêmio para a plateia, que na época era o prêmio Fora Temer, então foi o prêmio para a plateia chamava Prêmio Fora Temer. E ou seja, a gente está, né, a premiação ela estava atenta ao que surgia dentro do festival como proposta estética ou mesmo como provocação do público, por exemplo. Então a premiação é um lugar que hoje a gente tem pensado como colocar ela dentro do festival ou não colocá-la por enquanto, né? Justamente por essa tensão do que premiar, como entender o que é melhor ou não. Sobre essa questão de programação, o Breves, acredito que também todos os festivais, o de Belo Horizonte, da Marcinha, vocês,
tem uma programação muito diversa. Eu acho que a cena curta possibilita essa ampliação e dilatação de pesquisa, né? Então, a gente tem cenas que dialogam com a performance, dialogam com o teatro de animação, que dialogam com o teatro físico, enfim. Eu acho que o Breves tem essa pluralidade dentro da programação, inclusive a gente busca isso quando faz a curadoria, identificar e poder ser diverso dentro de uma programação que possa contemplar aí muitas linguagens, principalmente em Manaus, onde a gente tem dificuldade de acesso, né? É difícil chegar mais em Manaus. Às vezes um grupo não teria possibilidade de chegar em Manaus se não fosse através de um festival, né? Se não fosse através do Breves Cenas, por exemplo. Então, por isso, a gente valoriza muito essa dilatação das estéticas e das possibilidades de pesquisa, né? Então, está muito dentro da proposta do festival. E assim como a ocupação de outros lugares, né? Além do teatro. Então, nas edições do Breves, a gente está sempre preocupado em chegar em outros lugares, chegar em outros públicos, inclusive. Essa última experiência que a gente teve de fazer no formato de podcast, né, de uma experiência sônica, já foi um lugar de chegar onde a gente não estava. A gente não estava dentro do ambiente virtual, o Breves nunca foi dessa plataforma, né? E a gente teve que chegar lá. E como chegar? Por isso a gente foi investigar essa relação aí que está do radioteatro, né, da radionovela, da força da palavra dentro de uma cena curta produzida e pensada para o formato do podcast, né, para ser uma peça sonora. Acho que é por aí para a gente começar. Ótimo. Márcia, Chico, Pedro e Carla, fiquem à vontade. Queria pegar uma carona nessa bela fala do Diego, assim, dizer, só pontuar algumas coisas que eu acho interessante sobre a diversidade que o Pedro pergunta, né? Assim, o que a gente faz é assim, a única limitação que tem é que a cena tem até 15 minutos e que tem um cenário possível de montar ou desmontar em poucos minutos, assim. Essa é a única limitação. O resto pode tudo. Então, normalmente, o festival é um pouco... A gente tenta selecionar cenas proporcionalmente à demanda que chega. Então, assim, a gente tenta fazer do festival uma radiografia do que está acontecendo naquele momento em Belo Horizonte e nas outras cidades, né? no país. Assim. Então, se chega muitas cenas de palhaço, vai ter um número maior de palhaços selecionada. Se chega muito... né? Se tem cenas de dança-teatro, então vai ter muita coisa de dança ou pouca coisa. É quase um retrato do que se está produzindo. Essa é uma preocupação. Outra preocupação que a gente teve é de sempre falar assim, olha, o festival é um lugar de risco... ai, meu Deus, agora fugiu. É um lugar de erro e risco. Né? Assim, para errar e para arriscar, exatamente para tirar esse karma de que tem que fazer sucesso, sabe? Para impulsionar a pesquisa, né? Assim, para as pessoas pesquisarem, fazerem ali o que elas não podem fazer normalmente. Então, é um lugar de erro e risco. A plateia embarca nesse risco dos atores, dos artistas, né? Pelo erro. E a questão da premiação, também, Diego, a gente falava assim, não rola de ser prêmio, né? Assim, vamos dar essa coisa, não pode criar uma animosidade, criar uma tensão desnecessária para o coisa. A gente inventou esse tal do voto popular, que as pessoas votam na melhor cena. Depois de um tempo, a gente percebeu que, às vezes, uma cena que tinha 15 pessoas na cena, só a família de cada um que ia assistir acabava pesando na votação, ou então gente que fazia lobby. Enfim, a gente percebeu que podia acontecer algumas coisas que deixavam uma cena muito bacana de fora, pela votação popular. Então, a gente tem uma comissão que assiste e ela elege uma quinta cena, se necessário, para corrigir algumas injustiças que possam acontecer nesse voto popular. Assim. Então, e a gente tem uma prática muito, vamos chamar, colaborativa durante o festival. Então, antes da pesquisa, a gente faz um aquecimento junto, todos os atores,
faz uma rodinha junto, divide junto todas as decisões com as pessoas, né? Tem toda uma condução. A gente instalou para criar um pouco essa tensão, tem um prêmio Banana Rosa, teve até há pouco tempo, e acabou na última, que era um prêmio de escracho, assim, sabe? O melhor esquecimento em cena, sabe, assim, o texto mais metralhado, sabe, o ator mais zen, o ator mais yang. Então, era um grupo que fazia isso em parceria com a gente para criar um pouco, enfim, uma coisa meio festiva, meio brincadeira, meio não sei o quê, para tirar essa áurea. E a última coisa que eu queria dizer é que também, depois eu queria falar um pouquinho, e que a gente meio que asfaltou um caminho, facilitando um caminho para cenas que, porventura, queiram virar espetáculo. Né? Assim, a gente tem alguns projetos, eu posso falar disso depois, mas já vendo desde o início que muitas cenas viravam espetáculo, a gente criou projetos, formas de trocas, o próprio Cine Horto promove o Cena Espetáculo, que a gente chama. E a última coisa que eu lembrei, Pedro, e a gente tem também a nossa edição de rua, Festival de Cenas Curtas de Rua, que desemboca para selecionar uma das cenas para virar um espetáculo de rua. Então, a gente tem uma amostra de rua que vai junto na mesma semana do Festival de Cenas Curtas. Opa! Que bacana. Pegando essa questão que o Chico levanta para a gente também, que foi, na verdade, o que fez surgir o FESET, né? Que era realmente um lugar de experimentação e de processo. A gente começou, eu e o Pedro, era uma ideia interna ainda da nossa escola, que era para que os nossos alunos, antes de terminar a montagem do espetáculo, eles pudessem apresentar para a gente um processo. E ali a gente discutia aquela proposta que eles queriam, se estava realmente conseguindo ir por aquele caminho, aquilo que estava levando ao palco. E aí nasceu o FESET desta ideia, de movimentar a discussão, o fomento do processo, para que, sim, depois esses trabalhos virassem espetáculos ou virassem uma linha de pesquisa do grupo, né? Então, o FESET ele tem esse caráter muito específico dentro das cenas, e aqui a gente tem as cenas competitivas, né? As categorias competitivas. E além dos espetáculos convidados, que a gente vai por essa linha que o Pedro Cobra falou também, de tentar abarcar a cidade, a região, ir para áreas de vulnerabilidade social, criar diálogos onde não se tem, né? Então, inclusive nas nossas praias, né? Quem acredita que Santos é só a praia, o mar, o sol, a gente leva também, e foi maravilhoso quando a gente conseguiu fazer essa relação com o Teatro Lambi-Lambi, através do Pedro Cobra e da Lari, e a gente invade as praças, invade esses lugares, e as praias, e aí as pessoas param para... É lindíssimo, né? Quando você vê, você tem muito mais gente do que se você estivesse dentro do teatro. É lindo de ver, né? Então, assim, a gente busca essa questão e vocês me fazem pensar o quanto é importante esse espaço de construção social que a gente tem, realmente indo num viés contrário desse maniqueísmo, dessa competição de tudo tá certo, de que só ganha o melhor e você tem que acertar sempre. Pelo contrário, a gente fala isso mesmo, Chico, o FESET é o lugar do erro. A gente começou o festival esse ano, na abertura, falando do valor do erro, porque o erro ele ensina muito mais do que o acerto. Então, é se debruçar nele durante o festival. A gente chama aqui de destaque, né? E a gente sempre fala muito isso nas rodas de partilha. A gente tem uma roda de partilha onde os grupos, um fala do outro. Tem aqui o Luiz Campos, que foi o nosso orientador. A gente chama de orientador e não de júri. Batendo um papo sobre essas questões. E, assim, são destaques que eles apontam assim, ó, em cima da proposta que você escreveu, que você enviou aqui, aquilo que você está pretendendo com aquele espetáculo, com aquela cena, aquilo que efetivamente em cena a gente conseguiu, na visão dessas três pessoas, né, verificar que, tá aí no caminho, essa ideia é muito bacana, num nível de chamar a minha atenção, assim, ó, isso aqui está dando certo. Eles buscavam isso e ocuparam essa questão. Mas a gente tenta realmente minimizar a valorização do porque eu ganhei, porque eu sou o melhor. Não.
né? E tem, inclusive, o voto do júri popular, isso que o Chico falou, acontece também, a gente tem desde a primeira edição, e já passamos por vários momentos desse voto popular, né? A versão em papel, a versão... Era a versão em papel, era a versão em fala, né? Tribuna, o cara falava lá, eu quero isso, eu gostei disso, daquilo. Agora no virtual, e realmente perpassa por essa questão do lobby, ou aqueles que ficam lá, né? Movimento, a categoria estudantil, movimenta a escola inteira para votar na cena e tal. A gente sempre fala que acaba tendo um valor, sim, importante a participação desse público, o fomento desse público, mas o mais importante, além do prêmio ou de um destaque, dizer assim para você, ó, tá bacana isso que você está indo assim, é o que acontece nos bastidores, é o que acontece antes de entrar em cena, é o que acontece num grupo ajudando a colocar o elemento cênico do outro, esse aquecimento que o Chico fala em conjunto, rir dos erros e aprender com eles, né? Então, essa nossa roda de partilha, ela é muito mais favorável ao nosso processo do que a questão do prêmio como destaque daquilo que você é o melhor do assunto, né? Então, só terminando para eu passar aqui, se a gente estiver como artista neste lugar da competitividade vazia, do ser melhor, a gente tem que rever nossa arte, porque não está funcionando nem para a gente isso, né? Então, a gente discute muito, e essa provocação do Pedro Cobra é uma provocação que a gente faz constantemente entre a gente, porque realmente a gente tem muitas coisas sem o caráter competitivo no festival, com o caráter de mostra, mas ainda no fomento dessas experimentações, a gente, por enquanto, está mantendo para utilizar o espaço como diálogo e falar, opa, que universo que você está aí dessa competitividade, né? Qual o teu link dali? E como o Chico também falou, aqui a gente tinha o Festrash, que o Betinho Neto chegou um dia e nos propôs, né? Falou assim, eu posso, dentro do FESET, ter um espaço que a gente tinha, além... No foyer do teatro, a gente monta um espaço integrado de artes, né? Então, tem exposições, tem encontros, performance. E aí o Betinho falou, eu posso fazer alguma coisa onde eu vai premiar, ou vai falar? E aí que surgiu o Festrash, que era tudo que montava, o que aparecia era muito trash, né? Para ter essa coisa, essa descontração, mostrar que realmente a gente está ali para algo maior, né? Como o Chico falou. E aí... Desses anos todos, a gente vem procurando ver e atender as diversas demandas que são as divisões, né? Então, a categoria Mirim, feito por crianças até... É uma categoria feita por criança, não é para criança, né? É bem interessante. Aí a categoria estudantil, ensino fundamental e médio, a categoria adulto, a categoria... A gente foi desmembrando em categorias para ver se a gente ia tentando buscar esse equilíbrio, né, nessas questões, né? Mas e a gente ainda continua, como a Carla falou, continua com uma parte do festival de carro-chefe como o competitivo, mas a gente tem muita coisa hoje que acontece e visitando espaços, além do espaço teatral, né, convencional, né, levando para vilas criativas, espaços em ruas. Então, isso a gente, nesses 25 anos, a gente vem fazendo. E aí sempre a gente volta a essas perguntas, a essas indagações e procura reformular. Então, o que o Pedro está fazendo é o que a gente vai fazendo, a gente vai ouvindo e tentando reformular. Adora provocar esse Pedro, viu? Então, deixa eu dar uma continuadinha aqui. Bom, para nós, assim, o Festival de Belo Horizonte sempre foi uma grande referência. Então, quando a gente criou o Cena Breve em Curitiba, a gente já tinha mais ou menos, né, esse formato. E aí, uma coisa que nos pautou nessa questão da premiação foi a criação de um espaço a mais de apresentação para os grupos, que era algo que a gente tinha visto no Galpão Cine Horto e que nos interessava. Daí a gente começou a estabelecer parcerias com cidades próximas de Curitiba, né? Tentar pegar a região metropolitana, o litoral, que é mais ou menos a 1 hora daqui, 100 quilômetros. Então, pequenas cidades que pudessem receber
as cenas curtas que haviam sido votadas, e a gente dividiu o voto entre o público e 3 debatedores, né? 3 provocadores. Então, tinha 25% para cada um, para não, né, a gente tentar esse equilíbrio aí que o Chico falou. E sempre numa ideia de tentar construir uma programação com 4 cenas que tivessem tanto uma diversidade geográfica quanto uma diversidade de linguagem, né? Então, que a gente tivesse ali diferentes gêneros, né, nessa pequena circulação. E na última edição, a gente conseguiu fazer, acho que a circulação mais interessante, que a gente conseguiu ir para 4 pequenas cidades próximas de Curitiba, cada dia num lugar diferente, e levamos essas 4 cenas. Então, era uma festa, né? Todo mundo entrava dentro do ônibus, com seus cenários, e daí a gente viajava e chegava na cidade. Algumas a gente dormia, outras a gente voltava para Curitiba. Uma coisa muito deliciosa. A gente dava uma mambembeada ali com as cenas selecionadas. Então, esse foi sempre... Quando a gente não conseguia estabelecer as parcerias, a gente não fazia votação. A gente eliminava qualquer votação. E aí, em relação a essa diversidade que o moço... Agora não lembro o nome dele no vídeo. Pedro, que o Pedro comentou. Então, a gente também, apresentou a Mostra Cena Breve em 4 espaços diferentes nessas 9 edições. Nós não temos um teatro. Então, a gente apresentou inicialmente no Teatro da Caixa, que era um italiano pequenininho. Depois a gente apresentou no Multiuso, que é o Novelas Curitibanas, também bem pequeno. A gente fazia 2 edições por dia para atender mais público. Aí fizemos o Sesc da Esquina, que é um italiano grandão, e fizemos no Zé Maria, que é um italiano médio. Mas, assim, a gente nunca colocou o palco como um espaço que os artistas deveriam necessariamente ocupar. Então, todas as propostas que chegavam, elas eram aceitas, e a ocupação ela era muito aberta, assim, muito ampla. Então, teve peças no corredor, teve peça no banheiro, teve peça no estacionamento, teve peça na rua, teve peça na plateia, teve o público em cima do palco. Então, assim, teve peças em que uma atriz escalou um prédio histórico na frente do teatro. Então, a Mostra Cena Breve, acho que ela se configurou sempre como esse espaço de risco, né, que o Chico falou, de risco, de erro, de experimentação, um espaço de desafio, e eu acho que muito, que causa um desejo muito grande nos grupos de participar, exatamente por isso, né? Não há um compromisso, tipo, a gente vai fazer um espetáculo e ele está fechado e é isso aí. Não, né? É um lugar que a gente vai colocar ali para o público, olha aqui o que a gente está... O que a gente está pesquisando, o que a gente está investigando, o que está nos provocando nesse momento. Então, isso eu acho que é algo muito gostoso, que inclusive envolve o público, né? O público se torna fiel, porque ele também entra nessa frequência. Tipo assim, vou ver o que essa galera está aprontando. Mais ou menos isso que acho que era, né, as perguntas. Perfeito! Olha, o Pedro Plasticonini, que está aqui no chat, agradecendo bastante, gostei da objetividade, valeu pela resposta, Diego, valeu, Chico, estamos aí acompanhando, Manaus presente, BH presente, Bahia, Arco Verde, olha, bastante gente aqui. Meus queridos, muitíssimo obrigado, essa primeira etapa. Agora, nós vamos assistir a um vídeo do Cláudio Mendel, do Teatro da Cidade de São José dos Campos, com uma segunda provocação, e quem começa essa provocação que vai responder é a Márcia. Então, vejam aí. Olá, eu sou o Cláudio Mendel, da Companhia Teatro da Cidade, aqui em São José dos Campos, e eu queria parabenizar o FECET por essa resistência invejável de 25 anos realizando esse festival fantástico que reúne não só profissionais de teatro, mas os aprendizes, os atores aprendizes, desde a infância até a idade adulta. E eu queria colocar um questionamento aqui
Primeiro, assim, por que é que o governo não olha para essas atividades? Para poder incentivar, para poder fomentar, para poder auxiliar no trabalho desenvolvido pela instituição que realiza o evento. E segundo, dizer o seguinte, aproveitar a oportunidade, onde a gente tem aí vários organizadores de festivais, para colocar dar um pontapé, colocar uma questão a ser pensada e possivelmente resolvida, né? De se colocar no país inteiro, de retomar o trabalho que já foi feito no país e que teve um resultado fantástico, que são os festivais estudantis, para que todos os estudantes de teatro possam ter a possibilidade de estar participando e mostrando a evolução do seu aprendizado. Muito obrigado. Grande Cláudio Mendel, um queridíssimo parceiraço nosso aqui também do FESET. Márcia, com você, meu amor. Difícil, né, gente? Por que o governo não olha para isso que a gente faz? Oh, meu Deus, que pergunta difícil de responder. Ai, principalmente nesse momento, né, gente, que tem um desmonte, assim, inacreditável das políticas públicas de cultura, especialmente em nível federal, e isso atingiu demais, né, a realização dos festivais, é algo que vem acontecendo, acho que a gente pode colocar aí uns 5 anos, mais ou menos, né, de desmontes e de redução de verbas e de várias empresas estatais, né, várias não, mas enfim, as principais empresas estatais patrocinadoras sendo desmontadas, e enfim, é uma cadeia de acontecimentos que atingem especialmente os festivais, né? Porque são atividades que demandam um recurso, né? Um recurso grande, porque a gente trabalha com deslocamento, as distâncias nesse país não são pequenas, né, Diego? Para a gente levar um grupo para atravessar esse sul, norte do Brasil aí, é uma grana de passagem, é uma grana de alimentação, de hospedagem, enfim, um festival custa caro, mas ele é algo revolucionário, no meu ponto de vista, porque é a possibilidade de a gente se ver, né, de a gente se encontrar os sotaques, né, o jeito de cada um fazer, o jeito de cada um pensar o teatro, o jeito de cada um projetar o futuro do teatro, né? Então é revolucionário, né? A comunidade artística, a comunidade teatral é uma comunidade que sempre esteve à frente dos movimentos de resistência. E aí, né, eu acho que tem um significado muito grande quando a gente perde os patrocínios, quando a gente perde a possibilidade de ter os recursos para realizar os festivais. Então, eu acho que a gente vive esse momento difícil, mas, ao mesmo tempo, eu costumo ser otimista, assim, na minha trajetória, eu sou uma otimista incurável, eu costumo ver as coisas boas que estão acontecendo, então eu acho que os realizadores também, nesse momento, emerge uma força de se reinventar, uma força de não deixar a coisa parar de jeito nenhum. Então, se vê isso, né? O Diego com Breves Cenas de Manaus, o Festival do Galpão Cineorto, o FESET, reinventando seus formatos, vamos fazer online, vamos fazer acontecer, e assim, correndo atrás, né? Porque quando a gente vive esses momentos, a gente também, eu acho que se fortalece nas redes, as redes ficam mais fortes, a gente busca outras alternativas, né? Então, eu acho que hoje a questão
esse formato das vaquinhas, né, dos crowdfunding, essa forma de você fazer acontecer independente do governo, através de patrocínios de pessoas físicas, é algo também que eu acho que pode dar uma virada nisso. O Brasil ainda engatinha nesse lugar, né? Mas se a gente olhar, a Europa tem muitos patrocínios de pessoas físicas. Então, não sei, fico pensando em quais são as alternativas que a gente pode encontrar para continuar realizando. A força de realização, ela está maior do que nunca. Mas, infelizmente, a gente, né, não consegue contar com o governo nesse momento, principalmente na esfera federal. Isso. E aí, retomar os festivais estudantis, nossa, eu acho uma super ideia. Assim, eu acho uma super ideia e eu tô dentro de uma universidade, assim, vou levar essa proposta para os meus pares, para a gente tentar retomar. E claro que eu acho que isso tem que ser no ensino médio, tem que ser no ensino fundamental, não só na universidade, mas é muito potente. A gente já viveu, né, década de 60, de 70 e 80, enfim, os festivais estudantis com uma força muito grande, e agora eles estão apagadinhos. Mas os estudantes não estão apagadinhos, não, né? Os estudantes fizeram ocupação, aí a ocupação começou com eles em 2016, então acho que aí tem um lugar importante para a gente se conectar. Acho que é isso, gente. Continuamos. Valeu. Obrigado, Márcia. Próximo. Pode comentar essa Por favor. Não, eu não sei se o Cláudio está aí, mas, Cláudio, é impressionante, Cláudio. Você com essa pele de bebê e com esse cabelo de Papai Noel, é uma beleza diferente e muito sedutora. Você está muito bonito, Cláudio. Agora, eu acho que... Eu não tenho a menor dúvida que esses festivais de cenas curtas, de cenas breves, de pequenas cenas, dessas provocações, a criação de um ambiente do erro, do risco, da pesquisa, do encontro, da troca, esses festivais eles são muito mais saudáveis e provocam muito mais resultados positivos para uma cidade, para o mundo teatral de uma cidade, do que os grandes festivais. Isso eu não tenho dúvida. Assim. Eu já fui organizador do FIT aqui, né? Assim, tem toda a sua pompa, tem toda a sua... enfim, coisas legais também, mas para a produção local, sabe, com 22 anos de festival de cenas curtas aqui, tem diretores hoje que já alçaram o voo, mas que começaram a experimentar no festival de cenas curtas, diretores, iluminadores. Então, tem uma potência, principalmente quando a mesma história da Márcia, quando a gente abriu, é porque tinha uma demanda muito grande de jovens, de grupos, de produções dentro das escolas de formação técnica de ator, sabe, que não vinha à tona. Então, o festival veio para abrir esse espaço e virou essa coisa que, enfim, que é muito forte para a cidade, é uma referência, né? Assim, tanto pela prática, pelo encontro, pelas trocas, etc. Então, e eu acho que é uma miopia. Esse governo não dá para falar, né, Márcia? Né, gente? Não dá para falar nada desse governo. Vamos colocar numa situação mais normal. Existe uma miopia dos governos. Mesmo assim era ruim, né, gente? Mesmo assim era ruim, mas uma miopia dos governos de não financiar esse tipo de coisa. Né? Assim como eu acho que existe uma miopia do governo, que falam muito em democratização, em descentralização, de interiorização, e não fazem uma palha para o teatro de rua. Sabe? Não existe nada para o teatro de rua, que é um teatro muito potente para levar teatro onde não se tem. Sabe? Para levá-lo nas praças públicas, sabe? Democratizando o acesso ao teatro. Então, raramente eu vi um edital ou alguma coisa pensada para o teatro de rua, mas já vi muita gente falando em democratização, descentralização, interiorização, acesso a outra coisa. O diabo, né? Assim, e a coisa dos estudantis, Cláudio,
Eu acho que é fundamental. Aqui em Belo Horizonte, em Minas, tem o Festival Teatro Amador. Opa, caiu aqui? O que aconteceu? Voltei. Tem o Festival de Teatro Amador aqui, que é muito bacana, é muito legal e mexe com o interior, inclusive, porque nós, profissionais, nós não temos chance se a gente não atacar a educação. A formação de público, a nossa independência, talvez, ou diminuir um pouco essa nossa dependência visceral do poder público, dos editais, das leis de incentivo, é a gente travar um contato direto com o espectador, com o cidadão. E esse cidadão só vai ter o teatro na sua bandeja de prioridades se ele, desde criança, desde do ensino básico, do ensino médio, ele sabe se envolver com essa história, gostar dessa história, sabe, por todos os benefícios oh, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Estamos. É porque a minha imagem caiu aqui, eu vou continuar. Então, se a gente não atacar a educação, então eu acho muito bacana dos festivais estudantis, dos festivais amadores. Eu acho fundamental se olhar para esse lado. Tanto o poder público quanto nós, como estratégia de criação de público para o teatro de modo geral. Olha, eu só quero repetir e frisar essa questão do teatro na escola, né? É impressionante. Aqui, por exemplo, no FESET, é impressionante até assim, o orgulho que a gente tem a cada ano do que as escolas, o que os alunos, o que a força desses estudantes modificam no cenário teatral. É muito assim, é impressionante o que vem. Aí eles vivem realmente o que a gente fala do risco, sem aquele, sei lá, não é aquele medo, aquele cuidado, eu não posso errar aqui, fazer, não. Vem realmente aquela pura paixão em fazer, em descobrir. Então, assim, o que a gente tem de experiência aqui com o teatro nas escolas, e o que o FESET abriu de caminhos, por exemplo, dentro das escolas, para as escolas pensarem em contratar profissionais para estar à frente daqueles alunos. Porque, assim, temos aqui hoje a Carla, que é uma aluna à frente desses outros alunos. Não, agora eu preciso ter uma profissional passando para cá. Então, assim, é uma cadeia, né? Que vai cada vez mais melhorando ou abrindo os horizontes dessas estéticas, dessas buscas. Então, é mais isso que eu queria, assim. A gente vem tendo, assim, a cada ano, orgulho em estar com a categoria estudantil, né? O que ela cresce em todos os sentidos. Então, a educação realmente é aquilo que a gente já sabe, né? A educação é que realmente faz a diferença. Nós já temos várias pessoas agora do movimento aqui do teatro da região que saíram da categoria estudantil. Então, é uma categoria que a gente não abre mão. Inclusive, voltou a acontecer em Santos o Festival Pascoal Carlos Magno, né? Que era feito também pela Secult, aqui em Santos, Secretaria de Cultura, mas está com umas edições aí meio parada. É bom que a Secult volte aí a prefeitura a agilizar esse festival, não deixar ele morrer, senão a gente vai fazer ele acontecer de novo, porque gerou tudo isso. Agora, vale lembrar também, juntando um pouco dessa primeira questão aí que o Cláudio, sempre maravilhoso, nosso Cláudio Mendel, né, provocando a gente pensar sobre esse processo. E é claro que hoje é outra situação, falar do que a gente está vivendo nesse governo e falar sobre o que um governo pensa sobre a arte, o teatro, a educação e a cultura, mas a gente tem que frisar que a categoria que mais cresce no festival, no FESET, no presencial, é a estudantil, em qualidade, em quantidade, tudo isso, em desdobramentos dentro da escola, em público, né? Em criação de novos artistas e tudo mais. Agora, no virtual, nesta última edição, foi a categoria que menos conseguiu executar.
Por quê? Porque o desmanche não foi só da cultura e não foi só do teatro, da arte e do teatro em específico. Foi da educação total do nosso país, do jeito que a gente está vivendo, né? Uma desigualdade que ficou gigantesca agora, quer dizer, trazendo total impossibilidade do educador, do professor, do artista, do aluno, da família, realizar seus experimentos aí e participar do festival. Então, é uma categoria que nos preocupa muito nesse universo virtual aí, e a gente precisa e vai sim chegar junto aí das escolas, mas é preciso que o governo fique atento às nossas manifestações e a gente não pode se calar, não. Claro que a gente não tem nem como abrir a discussão aqui, mas a arte, o teatro, a cultura, ela vai sempre registrar ou o que passou, ou o presente, ou grita o porvir. Então, é esse medo do porvir que o governo nunca quer que a gente esteja, né? Então, era isso que eu queria só colocar. Diego? Acho que concordo muito aqui, vou reforçar, né, o que foi dito de uma certa forma, que é a importância dos festivais como essa plataforma de circulação. Como a Márcia e o Chico falaram, às vezes a potência e a possibilidade de circular só se dá através dos festivais, seja eles de cenas curtas ou até os outros festivais. Essa rede autônoma, né, que está longe de ser autônoma, dos festivais que vão se encontrando, produzindo, resistindo e criando essas oportunidades, mobilizam a circulação dos grupos independentes no país. Essa é uma realidade. Por isso que o incentivo é necessário. Fazer um festival, como a Márcia disse, é caro, porque fazer isso acontecer, né, ser robusto para que isso seja eficiente, custa, né, tem um custo. Mas é super importante que a gente mantenha essa rede, porque muitos grupos, muitos artistas só conseguem circular os seus trabalhos pelo país através dos festivais, né? Eu podia só Claro, falar rapidamente sobre Chico, circulação. Essa questão da circulação eu acho importante, assim, só a gente tenta viabilizar a chegada das cenas em Belo Horizonte de todas as formas, desde tentar arrumar alojamento, alimentação, a gente já negocia com possíveis patrocinadores de restaurante para dar alimentação para os grupos de fora. A gente manda carta para a prefeitura da cidade, fala, mandamos uma carta falando que estamos convidando vocês, representantes aí de Feira de Santana, sabe? Então a gente tenta fazer, sem dinheiro, fazer as melhores formas possíveis. Além disso, uma das coisas que a gente observa é que é fundamental para as cenas repetirem, fazerem mais vezes, né? Assim, porque às vezes você apresenta uma vez, para apresentar a segunda é uma luta. Então, as cenas premiadas, ou as cenas mais votadas, que a gente chama, né, assim, mesmo outras, fazem uma temporada depois lá no Cine Horto. Né, uma temporada, às vezes, de 2 semanas ou 1 semana. Até é bom porque é um exercício do teatro, porque no Festival de Cenas Curtas, casa lotada, festa, cerveja, tudo. Aí chega na temporada, tem 15 pessoas na plateia, aí você tem que fazer o divino exercício, sabe, assim, de encarar o dia a dia da bilheteria, da falta de público. Então, é um exercício bacana, apesar disso, assim, mas é um exercício fundamental. E na circulação, Diego, por exemplo, uma coisa que a gente faz muitas vezes, já fez muito, até quando tinha um pouquinho mais de tempo e dinheiro, assim, era a gente ia para cidades e fazia um festival na cidade. O Cine Horto, às vezes, tem que dar contrapartida para alguns patrocinadores de fazer espetáculo no interior. Então, às vezes, a gente ia para, por exemplo, Uberlândia, tem um pontapé lá. Vamos fazer um mini festival. Aí a gente leva as cenas mais votadas daqui de BH, os grupos aí montam as cenas de 15 minutos e a gente faz um encontro. Então, além de levar a cena, a gente fez isso em Goiânia, fez isso em alguns lugares. Fez parceria com vocês todos, né? A gente foi parceiros em algum momento, mas essa circulação a gente tenta agregar e provocar nas cidades onde a gente vai um encontro com as cenas locais, assim. Só isso. Desculpa eu alongar aí. Não, maravilhoso, Chico, maravilhoso. Importantes considerações. A gente vai
já para o quarto bloco com a Andréia, mas antes falar que Pernambuco está aqui conosco, Teatro de Retalhos, Alex, Deja, bastante gente aqui interagindo no chat. Valeu, galera! Muito bom a participação de vocês e realmente o teatro é fundamental, o teatro nas escolas é fundamental também como processo de educação nacional. Agora, vou passar o último vídeo aqui para vocês da Andréia Barros, também do Teatro da Cidade de São José dos Campos. E quem vai ficar com essa primeira provocação, a primeira provocação da Andréia é o Chico. Pode soltar. O Chico quer falar alguma coisa. Pode falar, Chico. Não, sou eu. Ah, maravilha. Olá, meu nome é Andréia Barros, eu sou da Companhia Teatro da Cidade de São José dos Campos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar toda essa equipe maravilhosa do TESCOM, que está realizando mais uma edição do FESET, que é um festival muito importante, que já faz parte da história dos festivais no Brasil todo. A Companhia Teatro da Cidade, nesses 31 anos de existência, já participou de muitos festivais, e foram nos festivais que nós, nos reconhecemos enquanto grupo de teatro da importância de trocar, de debater com outros grupos de teatro, de conhecer pessoas do Brasil todo por meio de festivais. Para mim, os festivais são fundamentais para a continuidade da arte teatral, principalmente. E gostaria de lançar um desafio para vocês. Acho que deveríamos fazer o que vocês acham, né? De fazer um festival como antigamente de estudantil, de escolas mesmo, escolas estaduais, escolas particulares, promover um festival para que eu acho que o teatro ele tem que entrar de alguma forma dentro das escolas. E eu acho que o festival estudantil seria uma grande oportunidade, um festival estudantil de estado, de município e de região, por exemplo. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Olha, mais uma provocação aí em relação ao festival estudantil, né? A importância do teatro dentro das escolas. Obrigado, Andréia. Chico, é com você, meu querido. Tá desligado seu áudio, Chico. Ô, Cláudio, eu não sei se você está aí, mas eu sinto muito. A Andréia acabou de desbancar, tá bom? Na simpatia, na aparência, você foi desbancada agora. Querida Andréia, um beijo para você, se você estiver por aí. O Mendel já tinha mais ou menos tocado nesse assunto, né, André? Eu acho que é fundamental essa entrada dentro da escola formal, mas também a gente tem que pensar que tem a escola que não formal, uma educação que é feita por ONGs, ONGs, enfim, escolas que não estão no circuito, digamos, da educação pública, né? Tem a educação privada, formal também, mas, enfim, acho que seria muito bacana se isso acontecesse. Depende, como eu falei, desse pessoal passar por um oculista e passar a ver, de fato, o que é bom, né? Assim, para o setor, para a arte, na formação, pensando em médio e longo prazo, né? Assim, talvez isso não traga a mesma visibilidade de um festival internacional ou do Festival de Curitiba, né? Assim, ou coisa parecida, mas é uma ação pública fundamental e nós também deixarmos de ser míope e passarmos também a ter alguma ação que nos leve para dentro da escola, né? Assim, que leve para junto do aluno, do professor, como estratégia de sobrevivência, gente. Às vezes eu falo assim, não, eu não sou só bonzinho, sabe? Eu sou interesseiro, eu quero que os atores que vierem depois de mim, sabe, possam ter um contato direto com o espectador, que o teatro possa sobreviver. Eu queria aproveitar meu tempinho aqui, que a gente já falou um pouco sobre essa questão, e só dizer
Não tem mais nada para dizer, não, gente. Eu já disse ali. Mas enfim, é a nossa briga por formação de público, né? Assim, é a nossa briga com a formação de público, de furar essa bolha, né? O Galpão viaja muito pelo Brasil, assim, é impressionante, gente. Assim, você vai no Rio, são as mesmas pessoas que te assistem, aqui em Belo Horizonte são as mesmas pessoas que assistem, São Paulo, que é uma megalópole, sabe? São as mesmas pessoas que assistem, o mesmo perfil de gente que assiste, normalmente gente que está saturada de oferta de teatro, vai a teatro, mas cadê o outro público? Sabe? Aí, não, eu lembrei que eu tinha que falar assim, da edição desse ano. Assim, a gente fez uma edição online, a gente inventou vários prêmios, Diego. A gente inventou prêmio dessa vez de melhor atuação, a gente queria distribuir o dinheiro da Lei Aldir Blanc para os artistas que estavam envolvidos. Então, a gente, sabe, além da ajuda de custo para as montagens dos vídeos, esse ano a gente provocou a busca tinha cenas ao vivo, cenas gravadas, principalmente. O podcast foi uma grande ideia, você devia ter me contado isso antes, Diego. Aí eu ia fazer um de podcast aqui também, de rádio teatro. Mas, assim, foi nesse sentido. E a gente queria distribuir, nesse momento de pandemia, o máximo possível esse dinheiro. Então, ajuda, os espetáculos votados pelo público vão ganhar um prêmio em dinheiro, o espetáculo votado pelos curadores vai ganhar um prêmio em dinheiro. Inventamos melhor atuação, melhor cenário, as mesmas coisas, mas para distribuir o dinheiro que veio da Aldir Blanc. A gente fez com o recurso da Aldir Blanc. E a pegada esse ano foi basicamente a pesquisar esse teatro nesses quadradinhos aqui. Então, o que é cena ao vivo? Teve as cenas ao vivo, teve inscrição edital para cenas ao vivo e as cenas gravadas, mas sempre no edital deixa isso muito claro, provocando uma pesquisa de linguagem, provocando o erro e o risco também nessas plataformas virtuais, assim. E foi muito legal o resultado, assim. Teve uma amostra internacional, aliás, se vocês não viram, tentam ver, muito legal, que a gente tentou discutir esse teatro online que a gente está fazendo com um filme de um grupo mexicano que se apresentou no Cena Contemporânea de Brasília, que chama Toda Vez que Alguém Diz que Isso Não é Teatro, Uma Estrela Se Apaga. Então, ele tem um discurso pensando essa situação que nós estamos vivendo através de um vídeo muito bacana e um espetáculo da Bolívia, um diretor bacana da Bolívia, Alburo, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas que era um espetáculo radicalmente pesquisando essa linguagem. Então, teve essa mostra internacional e um debate no final sobre esse universo aí que estamos todos falando, não sabemos direito o que é, estamos todos buscando. É questo. Maravilha, Chico. Tem aqui um comentário no YouTube. Sou professora de escola pública e o conteúdo de teatro faz parte do currículo estadual, inclusive na BNCC, e dou aula de jogos teatrais no novo programa do Inova. Essa é a minha eletiva, discípula Eli. Muito bom ler isso, né? Quando as pessoas ainda colocam aí o teatro, como valorizam e usam como um grande fomento da educação. Carla, Pedro, já vi que vocês abriram, pode falar, meus queridos. Com a pergunta da André, eu quero falar que a André e o Cláudio Mendes são grandes também entusiastas e também nos incentivam muito, já participaram bastante do FECET como orientador, apresentando espetáculos, toda essa questão, um beijo enorme aí também para o Cláudio, para a André, que nos receberam já também edições dos vencedores do FECET, que foram apresentar lá no FECET Continuidade e Expansão, foi bastante interessante, nos receberam lá. Então, um beijão para eles e agradecer a participação aqui. E me fez pensar com a pergunta da Andréia, que talvez o Cláudio Mendes estivesse se referindo a mais, talvez, às escolas profissionalizantes de teatro, né? E ela talvez mais para a questão do estudantil mesmo. Pensando nos profissionalizantes, nas escolas profissionalizantes, eu acho que é bem isso que a gente já conversou um pouco aqui também,
que é o espaço do erro, da experimentação, porque às vezes você está dentro do universo acadêmico e parece que tudo está num nível de defesa de tese em que nada pode sair do lugar, tudo tem um porquê e uma resposta certeira, porque alguém já disse, está lá registrado, né? Então, eu acho que também, tanto quanto o amador, quanto o estudante técnico do teatro, universitário, de cursos técnicos, quanto o estudantil, é esse diálogo que a gente tem que fazer de encontro desses festivais e em cima das possibilidades dos erros, sim. Eu acho que esse é o grande lance e ampliar tudo isso. Queria dizer para o Diego que foi muito bacana que a gente recebeu uma cena no competitivo que também era em formato de podcast. Então, foi super legal e, assim, a força do seu trabalho para que a gente fizesse a seleção desse trabalho foi imprescindível, porque ao tomar conhecimento da forma com que vocês estavam experimentando, opa, por que não trazer uma cena também neste, né, competitiva, mas com este formato? Então, foi bem legal, bem potente, Diego, e aguça a gente em várias outras possibilidades da escuta do mundo, da leitura do mundo, né? E aí, falando o que a professora aqui colocou também, é muito importante, sim, o teatro dentro da escola. A gente já vem com essa busca desse entendimento. Claro, a Base Nacional Comum Curricular traz o teatro, mas já vinha trazendo a partir da Ana May Barbosa, né? Claro, discípula de Paulo Freire, então traz o teatro como pertencimento, como construção do pensamento crítico, que é uma outra vertente, né? Então, assim, é muito importante, sim, que as linguagens artísticas estejam como área de conhecimento dentro das escolas, sim, mas é muito também importante que esse diálogo entre essa possibilidade da educação através da arte, que é um viés de discussão que a gente tem que ter, com a percepção do teatro como o próprio processo educativo e formativo que a gente tem do universo social que a gente faz parte. O teatro é arte do coletivo, perpassa o seu singular, o seu eu, a sua transformação, mas não está desassociado desse coletivo. Então, talvez a importância desse formato de festivais que a gente está fazendo, curtos, com possibilidades do erro, do acerto, do encontro, seja realmente um caminho em que a arte esteja com a sua funcionalidade, que ela é por essência, genuína. A arte do coletivo, a arte do encontro, a arte da discussão, a arte da formação, como diz a Júlia aí, que está pesquisando isso também dentro do universo acadêmico, é um espaço de relações, de experimentações. E é por isso que a arte precisa estar dentro da escola, dentro da ONG, lá na esquina, no lugar onde ninguém vê teatro, porque fazer teatro só para quem faz teatro chega num momento em que a gente precisa repensar isso. E a gente está nesse momento e precisa romper, porque a gente está vivendo um processo tão maniqueísta, né? Então, ou é isso, ou é aquilo, ou está certo, ou está errado, e a gente precisa furar toda essa barreira assim e trazer a abertura da diferença, do respeito, não só do respeito que eu tenho que respeitar, mas do entendimento do diferente, porque genuinamente nós somos todos diferentes. E o espaço, a arte, ela cutuca isso daí e faz o povo entender. Então, a gente teve uma edição também agora no FESET bastante ampla, com uma diversidade em todos os âmbitos da palavra, e a gente está muito feliz aí por essa possibilidade de provocação do Diego, do Chico, da Márcia e de todos os artistas e técnicos e público que participou do FESET. Obrigada, gente. Quem gostaria de colaborar agora? Márcia, vai lá. O que eu gostaria de dizer, na verdade, é parabenizar essa ação do FESET junto a esse público estudantil, porque eu acho que são ações como essa, que partem de nós, né, que podem fazer essa aproximação entre a educação e a arte, entre a educação e a cultura, a gente criar espaços, forjar esses espaços para que os estudantes se aproximem, porque é isso que nos cabe, né? No mais, eu acho que outras coisas vão ter que partir também da área da educação, né? Ou de políticas públicas que já estão lá nas metas do Plano Nacional de Cultura, várias ações estão lá,
né, já foram pensadas, já foram escritas, já estão lá esperando serem realizadas, para que realmente a arte entre dentro da escola. Mas nós, artistas, o que nós podemos fazer é, dentro das nossas ações, abrirmos esses espaços para trazer os estudantes para dentro das nossas atividades, dos nossos festivais, das nossas mostras, dos nossos espetáculos, as oficinas que a gente pode fazer de contrapartida, né? A gente tem um trabalho na companhia assim, de muitos anos, de oficinas de formação de plateia, de trazer jovens, enfim, e crianças e adultos, enfim, para discutir processo, para assistir os espetáculos, né, para fazer oficinas, de experimentar teatro, enfim. Eu acho que essas ações elas são fundamentais para que essa aproximação aconteça, né? E aos poucos a gente vai mudando essa realidade. Acredito nisso. Colaborando aqui com a Márcia, eu acho que eu concordo muito assim que existem muitas ações que estão, né, por exemplo, no Plano Nacional de Cultura. Tem gente pensando sobre isso e que a educação também tem que fazer a parte dela, porque são os dois lados, né? O teatro, as artes precisam se movimentar e a educação precisa se movimentar junto, né? Eu lembrei da Márcia falando, eu lembrei de no Breves, a gente na segunda, terceira edição, a gente levava muita escola, a gente, né, pegava o ônibus, mandava buscar na escola, levava para o teatro, reservava um lugar para eles, e a gente foi fazendo com isso uma pesquisa ao longo dos anos. Depois a gente parou de levar o público para a escola, porque aí o teatro já não dava, para o público da cidade, mais a escola não dava. A gente fez uma pesquisa e foi identificando que, por exemplo, as pessoas que iam das escolas, pela primeira vez elas estavam vendo teatro, mas pela primeira vez elas estavam entrando no Teatro Amazonas. Ou seja, elas nunca tinham ido nem ao teatro físico, nem como visitação, mesmo sendo, né, um ambiente turístico, mesmo sendo um lugar de interesse da cidade, elas estão distantes. Acho que é um pouco do que o Chico fala, né? Cadê as outras pessoas para assistir a gente, o que a gente faz? Por que a gente está sempre nos mesmos públicos ou no mesmo perfil de pessoas? Quais são as nossas novas redes, né? Eu acho que esses quadradinhos, adoro quando o Chico fala isso, esses quadradinhos aqui, tá fazendo a gente entrar no lugar que pode ser também um lugar de aproximação de um outro tipo de público, de uma camada de conteúdo, e aí sem falar do que é teatro ou não é teatro, isso é outra coisa, né? Mas é como essa ferramenta, essa telinha aqui que a gente está vendo, como que ela também pode ser uma ferramenta de conexão com outra galera, que não é a galera que está acostumada a ver a gente. Eu acho que esse exercício é diário, né? A gente não tem resposta, não tem técnica, não tem jeito, mas é tentar encontrar os espaços onde a gente possa dialogar com quem já vai no teatro, com quem não vai, com a escola. Então, acho que a escola tem um papel fundamental, mas acho que a gente também, agitadores culturais, artistas, a gente também tem que encontrar essa camada de para quem a gente fala, para quem a gente não está falando e como que a gente acessa essas pessoas, né? Eu vou completar o Diego uma coisa, assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber também é que educação é essa que nós estamos aí? A educação tem que vir, sabe? A gente tem um programa aqui no Cineantes, uma Conexão Galpão, inclusive apresentou 2 peças, né, assim, que a gente faz pensadas, montadas, escritas, próprias para crianças de escola pública. Né? Assim, a gente já tentou, de todas as formas, fazer algum convênio, alguma parceria, tanto com o município quanto o Estado, na área da educação. A área da educação é dificílima. A área da educação é uma burocracia, é uma amarração, é dificílimo a educação abrir para a entrada da arte na sala de aula. Então, assim, essa é uma primeira coisa. Que educação é essa que a gente está procurando? Né? Assim, a outra coisa, a gente hoje começou, vai acabar sábado, que a gente está fazendo um seminário de comunicação aqui, interna do Cineorto. A gente está na mão da comunicação, gente. Hoje é isso aqui, ó. Mesmo que passe a pandemia, a gente vai estar... Diego, vou chupar também a ideia do podcast no Festival de Cenas Curtas do ano que vem, já estou te avisando, é de bom coração,
assim, a gente vai agradecer, vai assinar que a ideia veio dos breves cenas, porque possivelmente, mesmo que presencial, o podcast pode ser uma coisa pela internet muito bacana, de um teatro, rádio-teatro. O Galpão até vai estrear um espetáculo agora, breve, de rádio-teatro. O Galpão, fica de olho. Então, a gente vai ter sabe, a gente está na mão dessas plataformas. Então, a gente está fazendo um seminário de comunicação porque a gente enlouqueceu, a gente está se sentindo puxado pela realidade. Falei para o pessoal hoje na abertura do seminário, a gente quer, no mínimo, andar junto, não quer ser puxado. E se der, a gente vai na frente e puxa um pouquinho, sabe? Assim, antecipa algumas realidades, né? que esse mundo virtual está puxando. Então, a gente, sabe, tem que pensar nessa forma de diálogo com esse público, né? Porque, sabe, não temos saída. Nós estamos sendo engolidos por essa realidade. Só completando aqui com o Chico, eu concordo muito, Chico, que a pandemia, nessa situação que a gente está, nesse universo aí distópico, né, quase isso, vai deixar coisas para a gente, né? A gente precisa perceber que esse momento do que a gente está se reinventando e descobrindo, tem coisas que são interessantes. Essa experiência do podcast nem é, né, uma coisa que a gente criou, isso outras pessoas fizeram também, mas eu acho que, por exemplo, para a gente deu um retorno que a gente não tinha. E foi num lugar dessa experiência cega. Por quê? Divulgação. Quando é o festival presencial e faz outdoor, TV, jornal, as pessoas ficam sabendo. Quando a gente foi para o podcast, a gente não sabia nem como divulgar. Como é que eu vou fazer? Como é que a pessoa vai saber que ela pode escutar uma cena de teatro, né? Já era difícil daí. Mas, por exemplo, em termos de resultado, a gente teve 5.000 plays, né? 5.000 plays eu nem caberia no teatro. Eu não teria esse espaço para botar no teatro que a gente faz hoje. Ou seja, de alguma forma, a gente incorporou. A gente já pensou aqui, a próxima edição a gente vai ter presencial, mas vai ter a galera que quiser criar para esse tipo de mídia, né? Da rádio teatro, da rádio novela, porque é uma coisa que o cara escuta no ônibus, ele escuta lá na casa dele, enfim. São possibilidades, de repente ele nem vai ao teatro, mas essa experiência pode dar um acesso para ele, uma chave que ele vai despertar para depois ouvir uma música. Não é do ambiente do teatro, mas aproximou ele da arte. Então eu penso que é isso, Chico, a gente precisa entender o que isso está trazendo também de positivo, né? Essas novas chaves, esses novos acessos e, lógico, nos fazendo refém da comunicação. Eu também acho que a gente está cada dia mais refém, a gente está perdendo a referência de como a gente deve fazer, mas de alguma forma a gente vai encontrar um caminho para fazer, né? Ô Pedro, eu estou meio enlouquecido, eu sou da época do release, eu sei entregar release na porta do jornal, a mala direta, você lembra de uma coisa que se chamava mala direta? Sabe? Então, eu estou patinando, eu estou precisando aprender. Esse seminário que a gente está fazendo é exatamente para a gente se formar, né? Assim, tem uma moçada que entende muito mais do que eu sobre essas questões, eu estou tentando, mas acontece coisa... Márcia, olha o que acontece hoje no seminário de comunicação. A gente falando sobre os cursos livres, que hoje pode chegar, né, do Iapoca ao Chuí, mas também os mesmos alunos podem fazer um curso em Nova York ou em Paris, sabe? Ao invés de fazer o nosso. Quer dizer, essa questão toda. E aí um professor fala assim, olha, uma menina da minha turma, ela entrou para o 3º semestre. Então, ela fez o semestre passado, primeiro semestre passado, o segundo, e está entrando para o 3º semestre. Ela perguntou assim, como é que é fazer teatro presencial? Como é que é a aula presencial? Ela tem vai para o 3º semestre de aula de teatro sem saber como é que é uma aula presencial. Não tem, sabe? Olha que mundo que a gente vai ter que recuperar e conviver, sabe? Não, fiz 2 meses de teatro, mas aqui, assim, eu não sei como é que é. A gente encontra, abraça, sabe? Anda, corre. Então, são coisas que a gente está se deparando e que a gente precisa responder o mais rápido possível a essa nova realidade. Muito bom, Chico. E olha só, pessoal, estamos chegando aqui já no nosso final, depois de 1h30 de live deliciosa.
Eu quero deixar uma última pergunta, até o Jô Lima Alves colocou aqui, né, como é a questão da participação dos grupos, das culturas dentro da cidade de vocês, e eu já vou arrematar aí com a última pergunta, direcionada primeiro para o Pedro e para a Carla. O teatro sempre, né, resiste aí ao longo da história. A gente aprende com o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Como é que fica o teatro nesse porvir, Carla e Pedro? Essa pergunta é o que a gente estava conversando agora há pouco aí, que o Chico já trouxe, né, essa nossa preocupação. Toda edição a gente tenta trazer o diálogo com as universidades também, né? Então, esse ano a gente teve uma participação dos alunos de uma universidade aqui de Santos, que na verdade tem no Brasil todo, que é a São Judas. No curso de pedagogia, os professores fizeram vídeos poéticos sobre a profissão professor, né? E eles apresentaram dentro do festival e acabaram participando disso. Tivemos uma formação também com o pessoal do Teatro Lambi Lambi, com os professores da rede pública, também foi um outro momento bem marcante, né? Então, assim, a gente também está procurando pensar nesse porvir, nessa retomada de diálogos, de reconstrução, de perguntas, porque a gente não tem respostas. A gente tem hoje muito mais perguntas do que respostas, e elas é que nos movem mesmo, né? Para que a gente pense nesse porvir. Hoje a gente brinca, porque, Chico, eu e o Pedro também, né? Você imagina que no meio dessa tecnologia toda, se encontrar dentro desse quadradinho aqui, o transtorno que a gente causa aqui para o Marquinho, para a Júlia, né? Como é o Rafael Branco e o André Cajaíba e tudo mais. Mas é assim, a gente fica pensando muito que como o Diego também falou, muito do que a gente está vivendo aqui não pode ser perdido, né? A gente vai ter que pegar o que é de bom desse processo mesmo. Agora, esse porvir, ele não tem como ser diferente do encontro, do diálogo, da provocação, de um olhar reflexivo sobre o que a gente está passando, né? Eu concordo plenamente com essa provocação que vocês tiveram lá sobre a questão do filme, né? Se cada um que fala que não é teatro, uma estrela aí se apaga, porque eu sou entusiasta desde o começo, que é teatro sim que a gente está fazendo, porque a gente vai buscando essa nova linguagem, mas a gente tem a essência das nossas construções, é a gente não parar de se questionar, de se colocar numa preocupação ambiental, se colocar numa preocupação social acima de tudo, depois do que a gente está passando, diante de uma pandemia, diante de uma realidade muito específica do nosso país, né, de um desgoverno em relação a toda a possibilidade de construção da saúde física e mental, e os artistas estão, sim, fazendo a diferença nesse processo. Se não fosse esses festivais aqui, esses momentos como esse, da gente querer ir lá com saca-rolha, falar para o cara assim, vem cá, mostra o teu trabalho, me diz o que você está querendo falar, deixa eu te ouvir. Aonde mais a gente estaria sendo ouvido? A Lei Aldir Blanc, tudo mais que a gente fez, processo. Quantos artistas conseguiram se inscrever nos editais? E quantos não conseguem? Não chega nem até eles, né? Quantas bordadeiras, quantas pintoras, quantos contadores de história nem sabe como fazer para conseguir um edital. Então, é o que o Chico falou, quando chega e a gente consegue fazer essa realização, é para eles, é para a gente realmente tentar distribuir esse dinheiro, tentar fazer com que o sonho não se apague. Então, o porvir é isso aqui que a gente está falando. O porvir é olhar para o hoje com criticidade e entender que esse nosso lado egoísta, né, Chico? Assim, a gente está preocupado quem vai ficar aí fazendo teatro no futuro. Se a gente não movimentar isso, nós vamos ser os últimos a fazer teatro, né? Não. Então, o porvir ele vem carregado de uma posição crítica, de um espaço de diálogo, um espaço da possibilidade do erro, da diversidade, principalmente,
É horrível a gente pensar falar em educação inclusiva, arte inclusiva, porque arte, educação, a sociedade já é genuinamente inclusiva. Nós aqui ferramos com tudo, a educação, o país, tudo mais, né? Mas a gente precisa, sim, olhar para todos, para fazer com que esse diálogo aí aconteça com a responsabilidade social, ambiental, socioemocional, cultural, trazer nossas raízes, entender aí os meus antepassados, para saber por que eu estou falando aqui, que hoje eu sou uma mulher de teatro, eu sou tataraneta do Quintino de Lacerda, o primeiro vereador negro do nosso país, um analfabeto, eleito pelo povo, porque trazia aqui, fazia em Santos, né, dentro dos morros, o recebimento dos escravos. Então, eu tenho que buscar as minhas referências para saber por que eu estou agindo assim hoje, né? Então, é isso, o porvir está recheado de pensamento crítico e de ação, né? Olha, gente, o ponto aqui está falando para mim assim, não falar muito, né? Encerra, esse ponto é terrível. Olha, eu também digo o seguinte, que para esse teatro, para isso tudo continuar acontecendo, a gente, como sempre, se perceber, são momentos como esses de diálogo, aí refletir, e aí o que Chico falou, que todo mundo aí falou, que é trabalhar, tá no palco, tá fazendo, tentando realmente enfrentar esses momentos que, assim, errando, não é? Errando que se aprende. Vamos fazer cada vez mais. Não tem outra forma. Se eu ficar aqui pensando que o ano que vem, como que eu vou fazer a 26ª edição, eu, nesse momento, falo para vocês, não faço. Mas aquilo, a gente tem que ir fazendo, se entregando, e assim, horas a Carla me empurra, horas eu empurro a Carla, horas vocês me empurram, e a gente vai indo. Então, assim, agradecer a cada um de vocês, Diego, a Márcia, ao Chico, ao Marco, a Júlia, ao pessoal lá de Arco Verde, de Salvador, agradecer a cada pessoa aqui que está junto conosco da equipe. Assim, a gente tem tantos nomes para falar e nominar e agradecer e pontuar que a gente ficaria assim, e a gente deveria fazer isso muito mais vezes, né? Então, acho que é só assim que a gente continua fazendo. Eu numa conversa, numa live, acho que duas ou 3 semanas atrás, um amigo meu falou assim para mim, Pedro, olha, o F7 e tal, olha, mas eu tenho algumas coisas assim, que o F7 aí, um monte de gente, explode um monte de cena, mas depois fica aí, cadê esses grupos, cadê essas pessoas? Então, é o que o Chico falou, cai na mesma, mas é o seguinte, se eu não fizer, será que vai reverberar da mesma forma? Se eu ficar aí... Então, assim, são esses momentos, são recebendo essas pessoas, cada momento e cada conversa nossa aqui, eu não sei quantas pessoas a gente tem, mas vai reverberar de alguma forma. Então, meu amigo, a gente tem que fazer. A quantidade, o que vai acontecer, não sei, nem eu tenho a resposta, fazendo aí 25 anos, né? E vocês também. Então é isso, fazer, refletir, ouvir, e assim vai. Obrigado, gente. Gente, alguém quer dar a última consideração para nós encerrarmos? Márcia, Chico, Diego. As mulheres primeiro, eu, com todo respeito à igualdade. Márcia, olha, gente, então eu vou, já que eu já estou aqui, eu já falo, para depois não falar que eu sou machista, tá bom? Assim, gente, muito obrigado, eu acho que revitaliza sempre esses encontros, esses bate-papos, essas coisas, eu espero. A gente está se devendo, Diego, Márcia, Carla e Pedro. Eu lembro, eu podia estar um pouco bêbado no último encontro, a gente falou que ia fazer muitas trocas. Eu estou devendo mais para vocês, F7, do que vocês para mim. A gente ainda apresentou alguns espetáculos do Senhor aí esse ano, mas eu estou devendo mais para vocês nesse sentido. A gente podia pensar mesmo, assim, sabe, estreitar do jeito que for, que seja um mínimo, mas só para a gente não perder
esse fio de compartilhamento que a gente tem alimentado ao longo desse tempo. Assim. Espero que o ano que vem a gente já faça presencial, uma parte vai ser online, com certeza, e quero dizer que o que Carla falou, e um caminho que o senhor está achando, e não, principalmente por responsabilidade de um centro cultural, é ter trabalhos na área social. A gente está fazendo alguns trabalhos na área social, mas não só porque a gente é bonzinho, tem coração bom, não. É porque a área social também tem apresentado financiamento para isso acontecer e que nos ajuda a manter o espaço. Isso é uma estratégia que os grupos de teatro devem ficar de olho, porque tem vários projetos, FIA, Fundo do Idoso, trabalho com moradores de rua, muito dignos os trabalhos de teatro com essas pessoas, e que são importantes num país como esse, com a pobreza que a gente está. Eu acho que é responsabilidade de um festival, de um centro cultural, ter um olhar nessa área social. E também a gente lembrar que esses quadradinhos aqui, eles são elitizantes. Né? Assim, esses quadradinhos, da mesma forma que nossa bolha, quando está presencial, existe, esses quadradinhos são elitizantes, a gente não chega na população. E, para fechar, juro que eu fecho, vou fazer voz com o Pedro. Gabriel Vilela, há muitos anos atrás, 1990, apresentou um ditado para a gente, que de vez em quando eu uso só para corroborar com essa ideia do Pedro aí, que fala mais ou menos assim: quando o dia nasce na África, um leão sabe que tem que correr muito, senão ele não come uma gazela. Quando o dia nasce na África, a gazela sabe que tem que correr muito, pois senão o leão vai comê-la. Quando o dia nasce na África, não importa se você é leão ou gazela, trate de começar a correr. Beijo, obrigado para vocês. Obrigada, gente. Queria agradecer essas pessoas maravilhosas, desejar vida longa para todos esses festivais e dizer que vamos para o futuro, para o pós-pandemia. Eu acho que muito sedentos de convívio, muito sedentos de presença, de abraços, de encontros, né? E vamos também com esse aprendizado, vamos levar tudo isso e aí vamos ver o que vai dar nessa coisa híbrida que a gente vai fazer depois. Eu queria aproveitar, então, para divulgar uma convocatória que a Ciacenhas tem aberto nesse momento para textos de dramaturgas mulheres no Instagram da Ciacenhas, na bio, tem lá o link da convocatória, e a gente vai fazer, com esses 20 textos selecionados, a gente vai fazer uma mostra dessa dramaturgia em fevereiro, em formato de podcasts. Com os grupos de teatro vão ler esses textos e a gente vai disponibilizar, daí nós vamos divulgar para vocês. Acho que depois eu mando para você, Marco, essa convocatória aí, para, de repente, você espalhar aí para o pessoal do festival. Ótimo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Manda para mim também, Márcia. Mando sim, mando para você. Você quer também, Diego? Mando para você também. Gente, um beijo para vocês e muito, muito obrigada por esse encontro. Manda para mim também, Marcinho, que a gente divulga aqui para a galera. Gente, muito obrigado, parabéns por aí pelo festival, obrigado, Chico, mais uma vez pelo carinho, oportunidade, Pedro, Carla, Márcia, Marcos, todo mundo aqui presente, muito obrigado. Eu já falei para vocês que ano que vem, se a gente pudesse encontrar, né, tudo isso passar, a gente vai tomar cerveja aqui em Manaus. Chico, você tem que vir, se toda vez você foge, você diz que vem, você me engana. Gente, mas eu quero parabenizar mesmo o festival, 25 anos, é difícil de lutar, né? A gente sabe aqui como é difícil fazer o festival, então, parabenizar, agradecer, e eu também penso junto com vocês. Eu acho que não tem resposta do que vai ser na frente, né? A gente não sabe, mas a gente espera que a gente consiga, que a gente não, eu penso assim, né? Muito particular, mas eu penso que a gente não deve também voltar ao que era, sabe? Eu acho que é outro tempo, vai ser de outro jeito. A gente vai colher as coisas que a gente quer,
as coisas que nos impuseram e fazer um mix e ver o que vai surgir. Eu acho que também simplesmente tentar reproduzir como era, eu acho que não é um caminho. Eu acho que o caminho é pensar na frente a partir dos apontamentos que a gente foi percebendo aí nessa trajetória difícil que estão sendo esses, né, 1 ano e pouco de pandemia. Obrigado, gente. Valeu, gente. E antes de eu encerrar aqui, eu preciso fazer, né, os agradecimentos aos nossos parceiros, apoiadores, patrocinadores, nesse momento tão complicado, né, todas as parcerias que a gente consegue estabelecer é de extrema importância, tem que ser valorizado. Então, através da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Santos, Secult, TV Tribuna, além do apoio cultural da Associação dos Artistas, Eletromídia, Coquimbus, Mob Mídia, Vista Mídia, AG Branco, Porto Cidade e também o patrocínio do Santos Port Authority, através da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Deixamos aí nossos agradecimentos, nossos aplausos aos nossos patrocinadores, apoiadores, e eu quero deixar um beijo muito grande, meus aplausos, meu carinho a Márcia, Chico, Diego, Pedro, Carla. Vocês são pessoas fundamentais na formação artística, cultural e educacional desse país, por serem realizadores, por estarem à frente dessa construção de cidadania aqui no nosso Brasil. Então, o FESET agradece muito a presença de vocês. Um grande beijo para o pessoal aí de casa, pessoal de Arco Verde, pessoal de Salvador, Joana, Paula, Isa, Manu, Michele Nunes de Peruíbe, Beth, Alex Pessoa, meu rei, um cheiro. A Alessa, que falou bastante da questão da educação, discípula Eli, Carol Arco Verde, linda. Beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. E lembrando que amanhã, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube, ao vivaço, o encerramento e a premiação do FESET 25 anos, onde nós descobriremos aí os grandes destaques de todas as categorias e vamos aí coroar, celebrar 25 anos de realização. Hoje, a gente já encerra esse penúltimo dia aqui com muita satisfação, com muito orgulho desses artistas, realizadores, criadores desses festivais incríveis. E amanhã partimos para o nosso último dia. Galera, um beijo. O FESET é meu, o FESET é seu, o FESET é nosso. Beijo. Até mais. Obrigado, Marco, pelo carinho. Júlia, obrigado. Todo mundo que está por trás aqui. Abração pelo cuidado que você teve comigo, viu? Obrigado, querido. Valeu, imagina, querido. Nós que agradecemos.